Olá, bom dia. Essa é a apresentação do trabalho Brasil é destaque na produção acadêmica sobre comunidades tradicionais. Esse trabalho é a finalização da disciplina Tecnologia para a Gestão e Colaboração da Pesquisa, ministrada pelo professor José Dutra de Oliveira Neto. Eu sou o Helma de Souza Pinto. Muito bem. Brasil é destaque na produção acadêmica sobre comunidades tradicionais. As comunidades ou povos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução natural, sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações, práticas gerados e transmitidos pela tradição. As comunidades tradicionais estão sofrendo fortemente os impactos da degradação ambiental e da perda de biodiversidade provocada, inclusive, entre outras coisas, pelas mudanças climáticas. Isso porque dependem da interação com o meio ambiente para manutenção e geração dos seus modos tradicionais de vida. Diversos trabalhos comprovam que os indígenas e as comunidades tradicionais, através dos seus sistemas de conhecimento local, contribuem para a preservação do meio ambiente. E apesar dessa reconhecida importância para a conservação ambiental e do crescente aumento da comunidade acadêmica pela temática, não há trabalhos que evidenciam o estado da arte do conhecimento acumulado na literatura sobre o tema. Por conta disto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise da produção científica internacional sobre comunidades tradicionais. Para o atingimento desse objetivo, foram então desenvolvidas questões de pesquisas para nortear o estudo. A primeira delas foi: quais as áreas da pesquisa acadêmica mais se dedicam ao estudo da temática das comunidades tradicionais? Quais os autores que mais publicam sobre a temática? Quais países possuem o maior volume de publicações científicas sobre comunidades tradicionais? Quais periódicos concentram o maior volume de artigos? Quais as instituições de pesquisa e agências de fomento à pesquisa mais relevantes no estudo das comunidades tradicionais? Quais as palavras são mais citadas nos estudos sobre comunidades tradicionais? A primeira etapa, então, foi a busca na Web of Science realizada com o termo Traditional Community. Foram identificados 914 trabalhos, porém, com a leitura do título e do resumo e a aplicação de filtros, a amostra passou a ser, então, de 688 artigos. É possível observar uma forte evolução das publicações ao longo do tempo. O primeiro trabalho é de 1964, porém foi a partir de 2015 que houve um forte avanço nas publicações e houve um decréscimo a partir de 2019, 2020 e 2021, provavelmente em função da pandemia. Porém, as citações dos artigos da amostra, elas continuam evoluindo ao longo do tempo, independente do momento de pandemia que a gente está vivendo. É possível observar que o artigo mais citado da amostra é do ano de 2000 e recebeu 253 citações. O artigo brasileiro mais bem posicionado na amostra dos mais citados, ele está em 12º lugar e recebeu 73 citações, e ele é um artigo do ano de 2017. Continuando então com os resultados da pesquisa, foi possível observar que dentre as categorias da Web of Science, as que mais estão relacionadas ao estudo das comunidades tradicionais são os estudos ambientais. Estudos ambientais, as ciências ambientais, ciência das plantas, geografia, sociologia, biodiversidade, revelando que há uma ligação forte entre comunidades tradicionais e os estudos relacionados ao meio ambiente. Dentre os principais autores, os que encabeçam a lista são autores brasileiros. De Oliveira e Coutinho somam 13 trabalhos, porém, somam apenas 1,9% de toda a publicação, demonstrando que
há uma forte pulverização dos trabalhos da amostra. A tabela 3 revela os principais países que se dedicam à temática. O Brasil é o país que mais registra trabalhos relacionados a comunidades tradicionais, seguido por Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Austrália, África do Sul, Canadá, Indonésia, Alemanha e Espanha. O que é interessante ressaltar é que há um grande protagonismo do Brasil e de pesquisadores brasileiros sobre a temática, o que pode indicar que essa temática faz parte da realidade brasileira. Isso pode indicar que comunidades tradicionais são um fenômeno brasileiro. A rede de coautoria entre países revela não só que Brasil e Estados Unidos são os que mais produzem artigos relacionados à temática, como também são os que mais cooperam internacionalmente, havendo inclusive uma forte ligação entre Brasil e Estados Unidos na produção acadêmica relacionada ao tema. Com relação às instituições de pesquisa que mais produzem trabalhos sobre comunidades tradicionais, da lista das principais, das 10 mais instituições de pesquisa, 9 são brasileiras, encabeçadas pela Universidade de São Paulo, com 3,5% de toda a produção. O que revela, novamente, um grande desejo da comunidade acadêmica brasileira em fazer pesquisas, em desenvolver pesquisas relacionadas à temática. Os principais periódicos estão apresentados aqui na tabela 5. O periódico que mais registra trabalhos relacionados a comunidades tradicionais é de origem brasileira, com 16 trabalhos. Diante de todo esse protagonismo de instituições brasileiras na temática, foi efetuada uma análise das agências financiadoras. Se o Brasil produz pesquisas relacionadas ao tema, a pergunta era: será que as agências de fomento brasileiras também dedicam recursos para a realização de pesquisas ligadas às comunidades tradicionais? E o resultado é que as principais agências de fomento brasileiras, elas dedicam recursos, não tem como quantificar a quantidade, mas dedicam sim recursos ao estudo da área. Por exemplo, ao CNPq, a CAPES, a FAPESP, a FAPERJ, a FAPEMIG. E a rede de coautoria entre autores revela 3 clusters que se dedicam à pesquisa da área. O interessante notar é que estes 3 clusters são formados por pesquisadores brasileiros, ou seja, confirma que o fenômeno das comunidades tradicionais é um fenômeno relacionado à realidade brasileira. Já a rede de consultação das referências citadas apresenta apenas um autor brasileiro. A rede de consultação de autores citados revela também que alguns autores brasileiros, como Alves RM e Diegues, estão presentes na rede de consultação de autores citados. Já o mapa de ocorrência de palavras revela que as comunidades tradicionais estão realmente ligadas a diversas palavras relacionadas ao meio ambiente, como, por exemplo, sustentabilidade, conservação, plantas medicinais, participação, biodiversidade, cultura, saúde, governança, e também Brasil aparece na rede de palavras mais citadas a respeito da temática. Para finalizar, então, eu apresento aqui as referências bibliográficas e agradeço pela atenção. Muito obrigado e bom dia.